Takuma é um perdedor patético que todo mundo na cidade evita por causa de seu rosto feio e assustador. No entanto, quando um deus envia suas 9 filhas para morar com ele, ele as treina para ajudá-las a subir de nível, e agora elas fazem qualquer coisa por ele. Tudo começa durante os primeiros anos de Takuma, quando todos que ele se aproximavam o evitavam por causa do seu rosto assustador, deixando-o sem amigos. Como resultado disso, Takuma desenvolveu uma fobia que o impede de interagir com humanos. Anos depois, a vida de Takuma ficou ainda mais miserável porque todos na escola têm tanto medo dele que o chamam de demônio e fogem sempre que ele se aproxima. Alguns alunos até inventam boatos, dizendo que ele é o responsável pelos assassinatos recentes na cidade. Para lidar com essa situação patética, Takuma conclui que não precisa de amigos e decide focar totalmente nos estudos. Depois da escola, Takuma volta para a casa que seus pais deixaram para ele, que é a sua fortaleza particular de solidão, esperando finalmente conseguir um descanso das pessoas em geral. Mas, ao abrir a porta, ele vê 3 irmãs encrenqueiras da escola, chamadas Natsuki, Itsuyo e Mutsumi, trocando de roupa, o que o deixa completamente chocado. Nervosa, Natsuki joga um frasco de loção no rosto dele como punição e o chama de depravado patético. Depois de se desculpar, Takuma tenta ir embora, mas Itsuyo puxa para seus travesseiros macios e começa a provocá-lo, fazendo com que seu cérebro desligue. Ao ver isso, Natsuki grita para Itsuyo parar de agir como a minha califa, mas Itsuyo começa a provocá-la também, então Takuma tenta aproveitar a distração para fugir. No entanto, ele esbarra nas coxas grossas da Mutsumi, e isso a deixa tão sem graça que ela o manda voando com um tapa, mas ele acaba caindo em cima da Natsuki numa posição bem sugestiva, então ela bate nele de novo. Nesse momento, 2 outras irmãs, chamadas Yakumo e Nisa, chegam e recebem Takuma alegremente em casa, mas ele passa correndo por elas e se esconde no quarto. Lá, ele fica ansioso se perguntando quem são essas mulheres e pensa em chamar a polícia, mas 2 outras irmãs chamadas Futaba e Kururi aparecem em seu quarto e imploram para que ele as deixe ficar, então ele acaba concordando, mesmo sem querer. No entanto, ele acha assustador o fato de nenhuma das garotas ter medo de ficar perto dele. Depois do jantar, Takuma anda pelo corredor pensando em como vai estudar para os exames de admissão com toda aquela confusão, mas a explosiva Natsuki passa de repente fazendo-o tremer de medo. Ao ver isso, Futaba acha que Takuma tem sentimentos por Natsuki, então ela coloca os 2 sozinhos em um quarto para estudarem juntos. Enquanto eles se sentam juntos, Takuma fica tão assustado que começa a pensar em maneiras de cometer seppuku, mas Natsuki de repente coloca um par de óculos e fica corado ao perguntar se ele não gosta de estudar com ela. Sem hesitar, ele diz que quer estudar sozinho, mas ela o repreende e pede para ele começar logo. Durante a sessão de estudos, o cérebro de Takuma começa a entrar em parafuso de tanto medo e ele acidentalmente derruba sua borracha. Ao se abaixar para pegá-la, percebe que ela ficou presa embaixo do biscoito da Natsuki. Enquanto Natsuki luta com um problema de matemática, Takuma tenta pegar a borracha discretamente, mas ela interpreta mal suas intenções e o manda voando com um soco. Ela então o repreende por não estar levando os estudos a sério, mas ele diz que tá sim levando a sério porque prometeu à mãe falecida que se tornaria uma pessoa respeitável. Nesse momento, Futaba chega e pede para eles irem às compras para ela, mas insiste que eles devem andar de mãos dadas durante o passeio. No caminho, eles ouvem um anúncio alertando as pessoas sobre os assassinatos na cidade, e Natsuki pergunta a Takuma por que ele não se defende quando é acusado de ser o culpado. Ele explica que não adianta, porque sua aparência assustadora causa problemas para as pessoas. Para provar que ele tá errado, Natsuki lembra de quando ele a salvou de demônios naquele mesmo lugar, e fica corada ao admitir que ele foi muito legal naquela época. De repente, um grande demônio surge de um portal escuro e começa a atacar a área, então Natsuki ativa uma barreira, que torna o demônio invisível para os humanos normais ao redor. As outras garotas estão assistindo de longe e temem que ela não consiga derrotar o demônio no nível em que está atualmente. Enquanto o demônio horrível ataca, Natsuki percebe que não vai conseguir segurar a barreira por muito tempo, já que é um demônio de alto escalão, e Takuma sugere que eles fujam, então ela solta a mão dele e diz para ele procurar um lugar seguro. Enquanto corre na frente, Natsuki fica frustrada com a natureza covarde de Takuma, mas quando o demônio ataca, Takuma usa o próprio corpo como escudo para protegê-la, sofrendo um ferimento sério nas costas. Ao ver isso, Natsuki se lembra de como ele já a salvou de forma parecida antes, e percebe que ele é, na verdade, corajoso. Então ela se aproxima dele e coloca a mão dele nos seus peitos.
Quando o demônio investe contra eles, Natsuki beija Takuma, e isso completa os requisitos para ela se transformar em seu modo de batalha, que tem tanta aura quanto um Super Saiyajin. Isso faz Takuma se lembrar de um dia no passado quando Odin, o governante dos deuses de Asgard, apareceu para ele e pediu que ele protegesse o mundo dos demônios que querem destruí-lo. Para essa missão, ele deu a Takuma suas 9 filhas para usar como armas e informou que elas são valquírias que ficam mais fortes quando estão apaixonadas. No presente, o demônio tenta atacar Natsuki, mas ela bloqueia e usa uma chuva de lâminas para aniquilar o demônio, fazendo com que sua família comemore. Depois, Futaba informa a irmã delas, Ichika, sobre essa vitória, mas ela reclama que Takuma é fraco demais para ser um amante para sua família. Quando Natsuki se levanta, ela pede para Takuma se tornar o herói que salva o mundo, já que ele não pode realizar o desejo da mãe dele em um mundo destruído, mas ele reclama que isso não é possível para alguém como ele. Então, ela responde animada, dizendo que ele é o único motivo pelo qual salvar o mundo é possível. No dia seguinte, na escola, todos os tarados ficam babando pela Natsuki e pelas garotas no pátio, mas assim que Takuma aparece com sua aura sombria, todo mundo começa a tremer achando que ele vai liberar sua expansão de domínio, quando na verdade o cara só tá estressado com o resultado das provas que vai sair naquele dia. Mais tarde, na sala do Grêmio Estudantil, Itsuyo diz à sua secretária que está preocupada em ser aceita por todos, já que se tornou presidente do Grêmio logo depois de ter se transferido para lá. No entanto, o vice-presidente, Matsumura, garante a ela que vai conquistar todo mundo fazendo uma versão genérica do discurso do Erwin Smith na sua pós. Mas com um sorriso caloroso, ela diz a ele que só chegou tão longe graças ao apoio deles. Aí o Matsumura começa a babar por ela. Em outro lugar, Natsuki e Mutsumi descobrem que Itsuyo tirou a maior nota nas provas, e Natsuki começa a surtar porque a nota dela nem ficou entre as melhores. Então Mutsumi consola ela, lembrando que ela ficou em primeiro lugar no torneio de Call of Duty que jogaram em casa no dia anterior. Natsuki fica confusa sobre como Mutsumi conseguiu uma nota alta apesar da agenda cheia, então Mutsumi explica que a Misa ajudou ela a estudar, mas Natsuki reclama que odeia estudar porque não vê sentido nisso. Depois de conferir a nota do Takuma, elas vão tirar satisfação com ele, perguntando por que ele foi o pior da turma inteira. Então ele explica que sempre acontece isso com ele porque sua fobia de pessoas faz com que ele não consiga se concentrar em salas de prova lotadas. Ele começa a entrar em pânico por causa dos exames de admissão que estão chegando, mas Natsuki esmaga o pescoço dele enquanto o repreende por ser um covarde, então ele foge dela. Mutsumi lembra a Natsuki que elas não deveriam falar sobre a doença do Takuma, mas Natsuki fica incomodada com o fato de que ele reprova nas provas, apesar de todo o esforço que colocou nos estudos. Nesse momento, Takuma é chamado para a sala técnica da escola pelo rádio, e quando chega lá, teme que vai ser expulso, mas de repente é envolvido por correntes, fazendo-o temer que o motoqueiro fantasma veio arrastá-lo para o inferno, onde ele merece estar. No entanto, Itsuyo aparece, empunhando ainda mais correntes, e explica que consegue invocar a versão nível 1 de sua espada sagrada como uma valquíria. Mas Takuma pergunta o que ela quer com ele, então ela explica que eles precisam sair em um encontro antes que o próximo demônio apareça para que ela possa subir de nível. Ele diz que precisa estudar para os exames de admissão que estão chegando, já que foi mal no último. Mas Itsuyo fala que ele não precisa se preocupar com coisas triviais como leitura, já que ele é quem vai salvar o mundo. Enquanto segura o rosto dele, Itsuyo tenta beijá-lo, mas o virgão hesita, então ela pergunta se ele a odeia. Takuma diz que não a odeia, e isso faz com que ela sorria, mas no fundo ela não tá nem aí pra ele, porque o único berinjela que ela quer comer é o do pai dela, Odin, o líder dos deuses. Para esse objetivo, ela planeja namorar Takuma e subir de nível para conseguir conquistar o favor do papai, tornando-se a valquíria mais forte da família. Enquanto caminha alegremente em direção a Takuma, ela pergunta se ele já almoçou, mas ele diz que ainda não comeu, então ela o convida para comer com ela. Antes que ele possa responder, ela enfia um pedaço de comida na boca dele, mas ele cospe na cara dela e pede desculpas, explicando que estava nervoso demais para conseguir engolir a comida. No entanto, Itsuyo decide não desistir e sugere uma sessão de massagem, mas quando tenta, percebe que o corpo dele está mais duro que o titã blindado, então o sistema do amor anuncia que ela falhou. Frustrada, Itsuyo faz um brainstorm para tentar descobrir um jeito de conquistar esse ogro cabeçadora, mas o sinal toca de repente e Takuma sai correndo. Depois da aula de esportes, Itsuyo ainda tá incomodada com a resistência do Takuma às investidas dela, e Natsuki pergunta por que ela tá com tanta pressa, mas Itsuyo devolve na mesma moeda e menciona como Natsuki se aproximou dele alguns dias atrás. No entanto, Natsuki pega ainda mais pesado ao lembrar como Itsuyo costumava ser uma pirralha chorona, então Itsuyo, irritada, diz que não é mais assim e sai da sala. Enquanto caminha pelo pátio, ela vê um demônio,
e isso a surpreende porque o oráculo de seu pai previu que ele só apareceria em uma data futura. Natsuki passa correndo para avisar Itsuyo sobre o demônio, mas Itsuyo diz que agora é a vez dela brilhar, já que o demônio é mais forte do que sua lâmina. Depois de criar um escudo na área, Itsuyo explica para todos que não tem chance contra o demônio, já que seu nível é muito baixo. Então Natsuki decide atrair o demônio para longe para dar tempo dela aumentar seu nível e voltar para a luta. Quando Mutsumi pergunta qual é o seu papel, Itsuyo diz para ela ficar de prontidão, já que não é adequada para a batalha, e instrui Natsuki a se transformar. Natsuki então beija Takuma e se transforma em sua forma de Valkyria antes de sair para enfrentar o demônio. Mutsumi pergunta mais uma vez para Itsuyo se há alguma forma de ajudar na batalha, mas Itsuyo a ignora e foge com Takuma. Enquanto isso, Natsuki deixa o demônio caído no chão após um ataque de espada, mas o demônio se reanima e lança uma bola de fogo nela que ela consegue desviar. Natsuki percebe que só podem derrotar o demônio envolvendo suas correntes, já que ela é imune a ataques físicos. Então ela decide ir com tudo, criando 50 espadas para segurá-lo até que Itsuyo volte. Naquele depósito da academia, Itsuyo sobe em cima de Takuma e pede para ele pegar nas fábricas de leite dela, mas quando ele vai fazer isso, ela de repente dá um tapa na cara dele. No pátio, Natsuki dispara ataques de espada nos demônios enquanto reza desesperadamente para que Itsuyo e Takuma terminem logo. Mas de repente, o demônio a amarra com tentáculos. No depósito da academia, Itsuyo tenta sugerir a próxima atividade romântica, mas de repente começa a chorar. Então Takuma se lembra de como sua mãe costumava fazer carinho em sua cabeça quando ele era um pirralhinho. Itsuyo se sente péssima por não ter mudado nada desde que era uma pirralha chorona, mas Takuma de repente faz um carinho em sua cabeça, o que a faz lembrar do pai, então ela beija Takuma com bochecha. Lá fora, Natsuki está sendo dominada pelo ataque feroz do demônio, mas Itsuyo aparece de repente em sua forma de Valkyria e prende o monstro com suas correntes mágicas, permitindo que Natsuki o destrua com a espada. Depois disso, Natsuki diz a Takuma que ele pode superar sua fobia de pessoas e melhorar suas notas se continuar se aproximando das garotas. E eles seguem o secretário do conselho estudantil à frente, mas não fazem ideia de que ele é um demônio chamado Garmi que planeja destruí-los. Alguns dias depois, Mutsumi grava alegremente um comercial e os diretores preveem que ela vai se tornar uma estrela ainda maior que Sydney Sweeney, já que ela tem melões maiores. Depois de tomar banho, Mutsumi percebe que não vê Takuma há muito tempo, porque tem estado ocupada com o trabalho, e sente ciúmes das irmãs que puderam sair em encontros com ele. Enquanto isso, Takuma tá rastejando feito um idiota enquanto um demônio atira rajadas contra ele. Mas Natsuki reduz o demônio a um donut da Krispy Kreme com um golpe de espada. Ao mesmo tempo, Futaba explica para os outros em uma loja de ramen que deuses malévolos só podem usar habilidades de nível 1 quando vêm para a Terra, já que precisam de um receptáculo humano. Como ela, Natsuki e Itsuyo são as únicas que podem lutar de verdade, elas decidem que é hora de começar uma missão chamada Encontro com uma Idol. No dia seguinte, Mutsumi leva Takuma a um restaurante onde eles comem petiscos juntos, mas o jeito negativo dele faz com que ela comece a entrar em pânico, então ela se lembra de que precisa aproveitar a oportunidade que suas irmãs criaram para ela. Mutsumi sabe que escândalos podem ser desastrosos para idols, especialmente em encontros, então ela planeja passar o dia com Takuma sem ser descoberta como idol. No entanto, um cara feio da turma deles, chamado Yamada, sentado perto, começa a se gabar de como conhece ela. Então Takuma pergunta para Mutsumi se ela conhece ele, e ela explica que só falou com ele uma vez no corredor. Yamada muda de assunto e começa a difamar Takuma, dizendo que ele é um demônio mais assustador que o Sukuna, que já cometeu todo tipo de maldade, mas ele vê que Takuma tá sentado atrás dele, então pede desculpas e pula pela janela para fugir dele. Ao ver isso, o pessoal na sala planeja chamar a polícia pro Takuma, já que acham que ele acabou com Yamada, e Mutsumi tenta defendê-lo, mas ele diz que tá tudo bem, pois já tá acostumado com isso. No fundo, Mutsumi se sente mal por sair no encontro com Takuma, porque, enquanto ela tá escondida, disfarçada, Takuma ainda tem que lidar com o ódio de todos ao redor dele. No entanto, ela se força a sair desses pensamentos ruins e decide fazer Takuma se divertir, então pergunta para onde ele gostaria de ir. Em vez de ir para Disneyland, o idiota do CDF leva ela para uma livraria e explica que precisa estudar para os simulados nacionais que vão acontecer na próxima semana, para compensar seu desempenho horrível nas provas do meio do semestre. Ao ouvir isso, Mutsumi diz que o admira por decidir sozinho o que quer fazer e se dedicar de verdade, porque ela perdeu a confiança desde que foi atacada por um Akuma assustador quando era mais nova. Naquela época, foi o Natsuki quem salvou ela e a Itsuyo, e isso deixa Takuma chocado.
Então ela explica que a Itsuyo costumava se agarrar muito ao Natsuki no passado. Mutsumi então explica que se tornou idol contra a vontade porque alguém entre as irmãs Valkyrie precisava ser idol para que elas tivessem mais oportunidades de encontros, e todas as outras preguiçosas fugiram do papel. Takuma admite que teria morrido se estivesse fazendo esse tipo de trabalho. Então Mutsumi diz que odiava no começo, mas agora tá feliz por ter se tornado idol porque, graças ao apoio dos fãs, ela tá recuperando a confiança aos poucos. Ela decide que precisa ficar mais forte pela família, e isso faz Takuma se lembrar de como chorou sem poder fazer nada no dia em que sua mãe morreu, então ele segue em frente para pagar pelo livro. Enquanto o observa, Mutsumi percebe que Takuma se parece muito com o demônio que atacou anos atrás, mas, diferente de antes, agora ela se sente atraída pelo rosto monstruoso dele. Depois de sair da loja, Mutsumi pergunta a Takuma para onde ele gostaria de ir em seguida, mas ele diz que quer ir para casa estudar porque tá perto de tanta gente tá fazendo ele quase se mijar. Mesmo que Mutsumi esteja preocupada por ele não querer passar tempo com ela, isso de alguma forma a deixa ainda mais atraída por ele, então ela sugere que eles passem ainda mais tempo juntos. Enquanto isso, Garmi os observa de longe e planeja devorar os melões suculentos da Mutsumi. Mas alguns NPCs interrompem seu monólogo maligno, então ele decide interromper o encontro para evitar que eles subam ainda mais de nível. No entanto, quando ele vê que há muitas pessoas por perto, ele usa um cristal para invocar um robô demônio, que anuncia que Mutsumi, a idol, tá no prédio. Ao ouvir isso, todo mundo na área começa a correr para encontrá-la como se ela fosse uma carta rara de Pokémon. Mas Takuma fica confuso, então Mutsumi explica que o demônio responsável se chama Demônio Tagarela, e basicamente é como o usuário do Twitter da geração Z, já que não tem nenhuma habilidade útil além de espalhar fofoca e causar confusão. Ela começa a entrar em pânico, achando que o encontro deles pode ser arruinado, e Takuma também treme até se lembrar das palavras dela mais cedo, o que o motiva a pegá-la pela mão e sair correndo. Ele acaba levando os dois para uma sala escura para se esconderem, mas os fãs enlouquecidos os seguem até lá dentro, então eles se escondem em um armário apertado para evitar serem encontrados. Enquanto estão lá dentro, Takuma começa a surtar porque os seios da Mutsumi estão encostados no peito dele. Mas Mutsumi tá mais animada ainda porque sua mente pervertida tá cheia de pensamentos sobre Takuma, usando as técnicas sagradas do Johnny Sins nela. Quando Takuma pergunta como eles podem sair daquela situação, Mutsumi explica que eles podem conseguir escapar aumentando a habilidade de voo da sua asa de espada sagrada e pede para ele beijá-la. Assim que Takuma concorda, ela começa a pular de empolgação em sua mente porque tá prestes a dar seu primeiro beijo. Mas ela percebe que é muito baixa para alcançar os lábios dele, então pede para Takuma desabotoar a camisa. Depois que ele faz isso, Mutsumi começa a tratar o corpo dele como se fosse um picolé, porque é uma forma mais lenta, mas eficaz de desencadear sua transformação. Mas Takuma fica tão nervoso que acaba pisando no pé dela. No entanto, os fãs desesperados do lado de fora percebem que eles estão escondidos no armário. Quando eles se aproximam, Mutsumi intensifica ainda mais a ação com a língua até que sua habilidade de voo é ativada, e ela voa com Takuma para fora do prédio. Enquanto estão no ar, eles admiram o pôr do sol juntos, e Takuma conta animado para Mutsumi como costumava admirar o pôr do sol com sua mãe de um jeito parecido. No entanto, Mutsumi fica sem energia e os dois caem. No dia seguinte, GAR está em uma filial do McDonald's curtindo um hambúrguer, mas seu associado chega e diz para ele se livrar da Valkyria o mais rápido possível. Então ele garante que vai resolver isso no festival da escola. Alguns dias depois, Natsuki informa as outras garotas que Takuma está fazendo simulados nacionais, mas ele de repente volta aparecendo um zumbi deprimido e explica que o resto foi um desastre completo porque o local estava lotado demais. Para animá-lo, Misa sugere brincar de pega-pega, e o nerd feio reclama que quer estudar. Mas Kururi reclama que ele nunca brinca com ela, e Misa implora para que ele participe, então ele finalmente concorda. Depois de tirar a sorte, Futaba acaba sendo a pegadora, então ela estabelece uma regra de que as garotas perdem quando suas coberturas de enredo são roubadas, o que faz Takuma surtar. Quando o jogo começa, Futaba dá a todos uma vantagem de 3 minutos, então Takuma vai para outra sala se esconder, só para ver Itsuyo e Misa usando apenas tampas de melão. Ele surta, achando que vai ter o cérebro reprogramado à força, mas as garotas simplesmente colocam seus casacos e pedem para ele bater na porta da próxima vez. Misa então explica que estava espalhando alguns fios pela casa como parte do plano dela de usar sua espada sagrada para sentir os movimentos da Futaba. Takuma pergunta por que ela está indo tão longe. Então Misa explica que Futaba é a principal discípula de Thor e que ela é forte o suficiente para pegar um par de capas de enredo na velocidade da luz.
Depois que ela sai, Takuma começa a entrar em pânico porque acha que Itsuyo vai lobotomizá-lo por ter feito um carinho aleatório na cabeça dela na academia da escola. Mas, surpreendentemente, ela se inclina para ele como um cachorrinho e pede para ele fazer carinho na cabeça dela de novo como recompensa por todo o seu esforço. Assim que ele faz isso, o gatinho dela começa a miar, mas de repente, Futaba invade o quarto para roubar os protetores de pêssego deles, fazendo com que caiam em uma posição estranha em cima de Takuma. Futaba garante a Takuma que vai consertar a parede quebrada, mas Misa explica que eles estão ferrados porque Futaba tá usando os óculos dela, que ela só coloca quando tá no modo Deus e determinada a roubar as capas de enredo das garotas. Akuma não entende porque ela é tão obcecada por armaduras de enredo, então Futaba faz sua melhor imitação do Aizen, enquanto explica que perder os protetores de pêssego é equivalente à morte, já que eles são a última linha de defesa de uma garota. No entanto, Misa usa seus fios para lançar Takuma para fora do quarto e desafia Futaba para uma luta 2 contra 1, ela e Itsuyo contra Futaba, mas isso só deixa Futaba ainda mais animada para roubar as proteções de enredo delas. Enquanto isso, Takuma cai com as mãos agarrando os plots da Yakumo, e ele surta de novo, achando que vai levar uma bronca, mas ela calmamente pede para ele devolver seus fones de ouvido e diz para ele se matar. Logo eles se encontram com Natsuki, que explica que Futaba é tão overpower quanto Gojo Satoru, porque sua espada sagrada, Castle, tem a habilidade de invocar toda a Valhalla de Asgard. No nível 1, ela só consegue invocar uma muralha do castelo, mas mesmo assim continua poderosa e implacável nessa forma. Então Natsuki diz pra todo mundo focar em fugir dela para se proteger. No entanto, Futaba aparece de repente. Então Natsuki e Yakumo invocam suas espadas sagradas no modo nível 1 e usam elas em um ataque combinado para tentar pará-la, mas Futaba sorri e rebate o ataque deles. Enquanto isso, Takuma tenta entrar escondido na biblioteca, mas antes que consiga abrir a porta, uma irmã usando capacete chamada Shino começa a fazer perguntas sobre os objetivos dele. De repente, Natsuki é lançado em cima dele e Futaba chega segurando suas capas de enredo como se fossem um troféu pessoal e declara que está prestes a arrancar a cueca do Takuma. Isso faz com que ele surte, mas Futaba de repente sai do seu modo vilã e lhe entrega um amuleto da sorte, que as garotas fizeram pra ele antes de explicar que a brincadeira de pega-pega era pra ajudar Takuma a relaxar, já que ele tá sempre virando a noite estudando. Natsuki então informa que o amuleto da sorte é um presente de todas as garotas, para agradecer por ele tê-las acolhido, e Takuma fica tão chocado que sua alma chega a evaporar do corpo. Mais tarde, naquela noite, as garotas estão se divertindo no banho e conversando sobre suas experiências estranhas com Takuma. Mas Natsuki sorri e espera que Takuma esteja feliz com o presente. Enquanto isso, Takuma está prestando homenagens à sua mãe e percebe que o presente das garotas é o primeiro que ele recebe em anos. Depois do banho, todos se reúnem na sala de estar, onde Futaba explica que o festival da escola é uma chance perfeita para eles aumentarem seus níveis. Mas Misa menciona que os oráculos do pai delas têm estado errados ultimamente e pergunta se elas viram algo suspeito. Depois de quebrarem a cabeça, sem sucesso, nenhuma delas consegue pensar em nada estranho que tenham visto, e Yakumo avisa Misa que Kururi está tendo dificuldades para dormir, então ela a conforta com um abraço. Futaba garante a todos que vai verificar com Valhalla se o oráculo está mesmo errado, e como o poder de combate dele está instável por lá, ela aconselha todo mundo a ter cuidado e apoiar o encontro. Natsuki então conta para Takuma que a turma deles vai fazer um meio de café, e isso anima porque o pai dela costumava falar bem dos uniformes de empregada. Como festivais escolares não fazem parte da cultura de Asgard, ela tá ansiosa para passear por todas as barracas com Takuma. Mas o nerd feioso só tá animado com o festival porque isso daria tempo para ele estudar. No dia seguinte na escola, Natsuki tá limpando a sala enquanto observa Takuma, e Amada tenta dar em cima dela com cantadas, mas ela o ignora porque tá preocupada com a possibilidade de Takuma abandoná-lo. No entanto, Yamada continua enchendo o saco dela até que ela acaba dando uma bronca nele, e quando ajuda a se levantar, o cara fica tão impressionado com a beleza dela que se joga pela janela da escola. Nesse momento, algumas garotas aparecem e pedem para Natsuki vestir a fantasia de empregada, e depois que ela coloca, GARM aparece disfarçado como Inukai do conselho estudantil para inspecionar a apresentação deles. E ele diz que ela tá ótima, então ela agradece animada. Mesmo que Garm secretamente fantasia em esfolá-la viva, ele mantém um sorriso alegre enquanto pede para começar a inspeção. Durante a apresentação, Natsuki faz uma imitação fofa de empregada, o que faz a flecha do Cupido atravessar o coração de todos os personagens de fundo da sala. Mas ela percebe que o cara por quem ela tá mais interessada, Takuma, tá olhando pro outro lado, então ela tenta servir um sorvete para ele.
No entanto, ela escorrega e derruba tudo em cima de si mesma. Então todos os garotos da sala começam a reclamar sobre como Takuma é sortudo. Ao ver isso, Garmi usa um cristal para transformá-los em demônios, então Natsuki rapidamente derrota vários deles. Porém, quando ela vê alguns demônios cercando Takuma, tenta ajudar, mas acaba sendo dominada também. Então Takuma se liberta e destrói os demônios para protegê-la. No caminho de volta para casa, Natsuki reclama que Takuma não quer ficar com uma garota tão sem graça quanto ela, mas ele diz que ela é fofa, e isso a deixa tão envergonhada que ela sai correndo na frente feito um cachorro louco. Durante o festival do campus, Takuma esbarra sem querer em um figurante, e o cara começa a entrar em pânico, então ele tenta acalmar o cara com um sorriso, mas o sorriso dele acaba sendo mais assustador que o do Pennywise, fazendo o cara tremer ainda mais. Nesse momento, Yakuma aparece e diz pra ele acompanhá-la direito, então ele decide fazer o melhor para não estragar o encontro no festival do campus. Logo eles se encontram com a Natsuki no meio de café e elas levam até uma mesa, mas Takuma fica preocupado porque ela tá agindo mais estranha do que o normal. Enquanto Takuma quebra a cabeça tentando decidir o que pedir, Natsuki de repente serve pra eles uma bebida de casal super romântica e diz que é por conta dela, porque tá tentando ser a melhor cupido pra irmã mais nova. No entanto, Yakumo reclama que beber no mesmo canudo que Takuma é nojento, mas de repente mergulha a mão na bebida e pede pra ele comer. Vendo que não tem escolha, Takuma trata os dedos de Yakumo como picolés enquanto Natsuki observa chocada de longe, e Yakumo percebe que tá gostando, então convida ele para beber ainda mais. No entanto, o pescoço de Takuma fica duro, então ele segura na mesa para se equilibrar, mas a bebida derrama e o rosto dele acaba indo parar bem no meio das pernas dela. Enquanto Natsuki tenta cobrir Yakumo, Miza chega com Futaba e Kururi, e todos os garotos na sala concluem que Takuma chantageou as garotas para serem suas vadias. Futaba então pergunta a Takuma se ele tá de boa em ser o par da Natsuki na festa de dança daquela noite, e Natsuki demonstra interesse em aceitar, mas Takuma reclama que seus haters invejosos poderiam acabar com ele se o vissem dançando com uma garota popular como a Natsuki. Isso deixa Natsuki frustrada, mas ela disfarça com um sorriso e diz pra todos que vai voltar ao trabalho antes de sair correndo. Futaba a encontra em outra sala e avisa que ela é uma das participantes do concurso de beleza do festival. Mas Natsuki reclama que não se inscreveu, então Futaba explica que Itsuyo inscreveu as duas porque quer uma competição. Ela então revela que a irmã mais velha delas, Ichika, tá de olho nelas porque o festival é a chance perfeita para as garotas Valkyrie aumentarem seu nível, e elas suspeitam que o inimigo vai agir já que a área tá lotada. Enquanto isso, Nisa leva Takuma e Kururi para uma casa assombrada, mas os dois ficam assustados, então ela segura a mão deles. Enquanto seguem em frente, Misa diz a Takuma que um homem não deveria ser tão covarde, então ele pede desculpas, mas ela aconselha que, nessas situações, ele deve dizer obrigado em vez de desculpa. Ela então informa que Natsuki está brava com ele, e quando ele pergunta o motivo, ela diz que ele precisa descobrir sozinho. De repente, um dos alunos responsáveis pela casa assombrada usa uma enguia para assustar Kururi, que sai correndo, e a enguia pula para dentro da roupa da Misa, então ela pede para Takuma ajudá-la a tirar o bicho. Depois de procurar entre as roupas dela por vários minutos, Takuma finalmente consegue pegar a enguia e sai correndo. Logo depois de colocar a enguia em um lago, Garm se aproxima dele e pergunta o que ele tá fazendo, mas ele gagueja como um chimpanzé sem noção porque é a primeira pessoa com quem fala que não é uma das garotas. No entanto, Garm logo deixa de lado o papel de bonzinho e invoca um grande demônio, que transforma as almas dos convidados em demônios e então ele apunhala Takuma no estômago. As garotas se reúnem e descobrem que o vilão prendeu Takuma em uma barreira. Misa informa que a barreira pode ser destruída tanto por dentro quanto pela entrada do lado de fora, e manda Natsuki ficar de prontidão na frente da entrada enquanto ela e as outras garotas lutam contra o grande Akuma. Itsuyo se preocupa que talvez não consigam sair vivas, mas Misa lembra das palavras do mestre, que dizem que elas devem priorizar sobreviver em vez de derrotar a criatura. Enquanto Yakumo toca sua flauta, Kururi atira no demônio com sua arma e Misa ordena que as outras mantenham o demônio ocupado para que ele não chegue até a barreira. Enquanto isso, Natsuki tá lutando contra os Akuma menores e acaba sendo cercada, mas Ichika chega e a salva. Enquanto elas se preparam para enfrentar os demônios, Garm assiste tudo do seu esconderijo como se fosse um filme da Netflix, se empanturrando de besteiras e ainda convida Takuma para comer também. Mas Takuma permanece em silêncio, então Garm o pisa sem piedade enquanto garante que as garotas serão destruídas. Lá fora, o demônio captura Itsuyo e as garotas correm para salvá-la.
Mas Mutsumi também acaba sendo capturada, e as outras assistem apavoradas enquanto o demônio as tortura de maneiras bizarras. Enquanto isso, Ishika informa Natsuki que a única razão da barreira ainda está ativa é porque Takuma ainda está vivo, e que elas estão perdidas a menos que ele consiga escapar das mãos do inimigo, então Natsuki diz que acredita nele. Dentro do esconderijo de Garmin, Takuma começa a aceitar seu destino, mas ele vê o amuleto da sorte que as garotas lhe deram caído no chão, e isso lhe traz uma lembrança daquele mesmo dia, quando ele disse para Natsuki que queria fugir porque se sente inútil nas lutas, e que as garotas não poderão mais se transformar se ele morrer. No entanto, Natsuki o chamou de idiota e segurou sua mão enquanto dizia que acreditava nele porque ele já a havia salvado em 2 ocasiões diferentes. De volta ao presente, Takuma se levanta, mas Garmin o joga contra a parede com sua mão enorme e o esmaga no chão. Porém, Futaba aparece de repente e revela que Ichika colocou um selo no cabelo de Garam, o que permitiu que eles o monitorassem. Ela então pede para ele explicar a situação e Garmin tenta bancar o inocente, mas ela tenta acertá-lo com um golpe Viltrumite, então ele se defende e volta à sua forma demoníaca. Com um sorriso ameaçador, Garmin declara que vai devorá-la, mas Futaba coloca os óculos de volta e diz que vai tirar a vida dele, em vez de só a armadura de protagonista. No entanto, Garmin ameaça decapitar Takuma se ela der um passo em sua direção. Mas ela cria uma parede, que destrói a mão dele e o soca direto nela enquanto diz para Takuma fugir. GAM tenta revidar lançando vários projéteis, mas Futaba os destrói com golpes de karatê e explica para ele que as mãos dela são tão poderosas quanto uma espada. Enquanto as duas potências se enfrentam, Takuma tenta escapar para encontrar Natsuki. Mas algumas lâminas demoníacas de repente surgem do corpo dele, então Garmin explica que a habilidade dele é do tipo parasita e já foi implantada. Usando um selo na língua, Garmin faz as lâminas partirem Takuma ao meio, mas ele tá tão determinado a sobreviver pelas garotas que invoca um poderoso espírito asgardiano chamado Mistilten, que o cura completamente. Enquanto Takuma foge, Garmin fica olhando em choque, mas Futaba lembra ele de sua presença ao dar um golpe brutal em seu estômago. Gaara repreende por permitir que um mero humano use um poder tão divino, mas ela explica que o Mistilten conseguiu trazer Takuma de volta porque é a própria habilidade dele, já que o pai dela nunca escolheria um simples humano. Isso irrita ainda mais Garmin, então ele ordena que seus escravos demônios ataquem com toda a força, mas Takuma resiste e consegue reverter uma mulher demônio à forma humana. Vários anos atrás, Takuma estava estudando com sua mãe doente no hospital e ela aconselhou que ele fosse brincar com os amigos, mas ele disse que não queria porque só acabaria assustando eles. Ele perguntou para ela se conseguiria amigos se tornasse uma pessoa respeitável, então ela fez um carinho em sua cabeça e garantiu que um dia ele teria amigos. De volta ao presente, Takuma está sendo espancado pelos soldados demônios, mas ele se lembra do sorriso fofo da Natsuki, e isso lhe dá a motivação que precisava para se levantar. De repente, Ichika chega e destrói todos os demônios ao redor com um único golpe, então Takuma corre para frente. Ishika fica impressionada ao ver que Takuma agora tem o rosto de um guerreiro, então ela bloqueia o caminho dos demônios que o perseguem. Takuma finalmente se reencontra com Natsuki, mas ela lhe dá um tapa na cara por ter se atrasado antes de abraçá-lo e expressar alívio por ele estar bem. No covil do mal, Futaba diz a Garmin que acabou, mas ele afirma que ainda está em vantagem porque as Valquírias não conseguem enfrentar seu demônio supremo. No entanto, Futaba diz que ele está errado porque eles podem vencer ficando mais fortes, e ela espera que Natsuki e Takuma consigam realizar o próximo power-up do voto de amor, que é se abraçarem sem nenhuma cobertura de enredo e se beijarem profundamente por 5 minutos. Em outro cômodo, Natsuki e Takuma tiram a roupa, ficando apenas com seus trajes de banho naturais para se prepararem para esse exercício. Mas Natsuki diz que eles precisam se limpar mutuamente antes de começar. Quando ela termina de limpar o Takuma, pede para ele virar, mas o idiota simplesmente perde completamente o juízo. Então ela explica para ele que eles absolutamente não podem falhar nesse exercício do voto de amor, porque os outros estão lutando por suas vidas para segurar os demônios. Ao ouvir isso, Takuma finalmente concorda, mas quando ele se vira para começar, ela fica toda atrapalhada e pede para deixar que ela cuide disso. Lá fora, Mutsumi ainda está sendo violentada pelo grande demônio, mas Yakumo usa sua flauta para ativar as asas de Mutsumi, permitindo que ela escape do monstro e voe para longe com elas. Enquanto estão no ar, Koori pergunta preocupada sobre Tsuyu, mas Mutsumi diz que ela tá bem porque tá com a Misa. Enquanto isso, Natsuki termina de limpar Takuma, então ela avisa que agora é a vez dele e o alerta que vai moer a salsicha dele até virar pó se ele tentar alguma gracinha. No quintal, Misa salva Itsuyu dos membros demoníacos, então Itsuyu abraça e agradece pelo resgate.
No entanto, Itsuyo de repente dá um soco em Misa e percebe que sua mão foi possuída por demônios, mas Misa solta seus fios e promete salvá-la. De volta para dentro, Takuma termina de limpar Natsuki, então ela se vira e eles iniciam o exercício do voto de amor com o beijo mais babado possível. Ao mesmo tempo, Misa pega os fios das roupas de suas irmãs e os transforma em uma grande bola que ela lança contra o monstro. Enquanto isso, Natsuki de repente começa a tossir no meio do beijo, e Takuma percebe que ela está exausta depois de correr na chuva por horas à sua procura, então ele começa a pensar em como ajudá-la. De repente, um livro mágico aparece em suas mãos e ele dá energia para Natsuki continuar dando um beijo de língua nele. Do lado de fora, o demônio avança para acabar com as garotas, mas Natsuki chega de repente em sua forma de valquíria e o imobiliza com uma enxurrada de ataques antes de prometer às irmãs que derrotaria o monstro. Quando ela lança lâminas contra o demônio possui as lâminas e as lança de volta, mas ela desvia, então o demônio a arremessa para o alto. No entanto, Natsuki sobrecarrega o demônio com uma enxurrada de lâminas, e Misa explica que o demônio só pode ser destruído por um ataque rápido e único, forte demais para ele absorver. Então, Natsuki prepara sua lâmina especial para um ataque final. Covil do mal, Germa avança contra Futaba enquanto a chama de vergonha por se importar com o mundo humano, mas ela o afasta com uma parede e desfere um soco brutal em seu estômago, explicando que está furiosa porque sua família foi machucada. No entanto, Garmi lança algumas flechas nela como distração, o que lhe permite escapar. Do lado de fora, o demônio libera ondas de choque poderosas, que assustam as garotas, mas Takuma não se abala, e Natsuki desfere um corte de luz poderoso que o destrói de uma vez por todas. Enquanto isso, o companheiro de Gairin que o salvou pede para ele sair dali, mas ele tenta argumentar que ainda pode continuar. Então ele lembra Gagarin de que pode ser punido por falhar na missão, e diz que eles precisam continuar de olho no Takuma porque os poderes dele são uma ameaça para eles. Algum tempo depois, o festival escolar acontece como planejado e Mutsumi vence o concurso de beleza, então Takuma parabeniza. Ela então pede para ele dançar com ela na festa, mas Takuma fica confuso porque originalmente era para ele dançar com a Natsuki. Então Mutsumi explica que as garotas fizeram um acordo de que quem vencesse o concurso de beleza seria quem dançaria com ele. No entanto, Takuma não parece confortável com isso, então ela decide passar o direito para Natsuki. Mais tarde, no camarim, Natsuki pergunta a Takuma por que ele de repente quer dançar com ela depois de tê-la rejeitado, mas ele tem dificuldade para responder, então ela conclui que ele não está interessado nela. No entanto, Takuma agradece por ela ter pedido para dançar com ele no outro dia para ajudá-lo a superar sua fobia e pede desculpas por tê-la rejeitado, mas ela diz que ele não precisa se preocupar com isso. Nesse momento, é anunciado no rádio da escola que a festa de dança está prestes a começar, então Natsuki beija Takuma e diz a ele que pediu para dançar para poder subir de nível. Ela então pega a mão dele e eles vão para fora, onde dançam juntos com o resto da família. Alguns dias depois, Takuma está andando pelo corredor reclamando que não consegue se concentrar nos estudos, mesmo com as provas finais chegando, mas ele fica chocado ao ver que as garotas estão deitadas à toa na sala de estar. Misa explica que elas estão descansando juntas em um kotatsu porque ainda estão com dores musculares da batalha do festival, e ele sugere sair para um encontro, mas as três colegiais começam a brigar por causa dele. Nesse momento, Kururi chega e começa a se gabar do kit médico automático que ela criou. Misa pergunta para que serve, então Futaba explica que pediu para Kururi fazer porque quer que elas cuidem do corpo depois das batalhas, e anuncia que o próximo exercício do voto de amor se chama Brincar de Médico. Ao ouvir isso, Misa percebe rapidamente que o plano é Takuma examinar o corpo das garotas enquanto brinca de médico, então ela se recusa, e as outras garotas também recusam. Mas Takuma finalmente começa a agir como um protagonista de comédia romântica e insiste em seguir com o exercício. Como a situação de Takuma no festival causou problemas para as garotas, ele quer fazer o melhor que pode para cuidar do corpo delas, afinal ele é o namorado delas. Assim que o exercício Brincar de Médico começa, Futaba pede para ser a primeira, e depois de escanear o corpo dela com um aparelho, ele passa a checar o coração dela com um estetoscópio. No entanto, Futaba de repente abre os melões para dar espaço a ele, e o cérebro do idiota começa a falhar, então ele coloca o estetoscópio no pacote de leite dela em vez do coração. Quando ela chama a atenção dele por isso, ele começa a falar sobre o último capítulo de Blue Lock para mudar de assunto, e ela fica tão entediada que sai da sala. A próxima paciente gata do Dr. Takuma é a Misa,
mas assim que ela chega, se recusa a ser examinada, alegando que não tem nada de errado com ela. No entanto, quando ela tenta ir embora, Takuma tenta segurá-la, mas acaba revelando os pêssegos dela, então ela cede à pressão e concorda em deixar ele examiná-la. Durante o exame, Takuma passa uma versão especial do óleo Didi que a Kukuri criou nas costas dela e pergunta se ela está sentindo coceira em algum lugar, mas o óleo começa a deixá-la toda arrepiada nos lugares certos, então ela fica irritada e dá uma surra no médico tarado. Depois que ela vai embora, Itsuyo chega dizendo com confiança que está pronta para qualquer técnica médica apimentada que Takuma planeja usar nela. Mas depois de analisar o corpo dela, ele entrega um copinho para ela encher com urina para um exame. Isso a pega de surpresa, mas ela faz o máximo para ser discreta, para que ele não ouça sua fonte da juventude jorrando. Quando termina, Takuma pede para ela entregar o copo de suco verde, mas a vergonha a cobre como um casaco, então ela sai correndo da sala com o copo na mão. Pouco depois, Mutsumi chega para o exame dela, e Takuma pede para ela abrir bem a boca para que ele possa verificar se há cáries, mas ela fica preocupada que o hálito dela esteja cheirando a sardinha, igual ao seu. Quando ela finalmente abre a boca, Takuma começa a examinar, mas a coisa fica tão intensa que ela começa a babar toda em si mesma. E quando ele termina, ela tá parecendo uma modelo do OnlyFans depois de uma sessão ao vivo de Gooning, então ela sai correndo de vergonha. Minutos depois, Natsuki chega pro exame dela e Takuma pede para ela tirar as capas do enredo para que ele possa tirar as medidas, mas ela reseta o cérebro dele com um soco, então ele decide medir ela com tudo ainda no lugar. Quando ele se prepara para começar, Natsuki avisa para ele não olhar os números, mas ele conquista ela dizendo que as proteções do enredo dela são fofas, então ela fica envergonhada e nocauteia ele de novo. Quando Yakumo chega pro exame médico dela, ela entrega um termômetro pro Takuma medir a temperatura dela, mas ele tá se sentindo frustrado porque ainda não conseguiu fazer um exame médico bem sucedido. No entanto, as coisas mudam de repente quando Yakumo tira suas proteções do enredo e coloca as mãos dele em seus plotes do tamanho de um átomo, enquanto pede para ele ouvir o coração dela, o que faz Takuma surtar. Ela então vai ainda mais longe, massageando o peito dele e mordendo sua orelha. Então ele foge morrendo de vergonha. Logo depois, Takuma conta para Kururi sobre seus exames médicos fracassados com as garotas. Então ela o ajuda ativando um power-up chamado Modo de Exame Super, que permitiria a ele fazer o trabalho de 100 pessoas. Nessa forma, Takuma tá transbordando de aura tanto quanto o Naruto dos Seis Caminhos, então ele sente que pode fazer qualquer coisa. Mas quando ele tenta voltar para a sala médica, o jaleco de médico de repente o lança contra a parede como explosão. Vendo isso, Kururi explica que o jaleco está superaquecendo porque ela usou materiais baratos, não asgardianos, para desenvolvê-lo. E Takuma tenta tirar o jaleco, mas ele não sai de jeito nenhum, então ele se preocupa que Kururi possa acabar sendo pega na explosão. Desesperado, ele pula pela janela e o jaleco explode no ar, deixando-o gravemente ferido. Enquanto cuidam dele, as garotas o repreendem por todas as técnicas suspeitas que ele usou nelas, mas acabam se animando e começam a alimentá-lo. Então o sistema declara que o exercício do Doutor do Amor foi um sucesso. No dia seguinte, Itsuyo tenta dar uma refeição caseira para Takuma, mas a comida realmente faz com que ele vomite, então ele foge dela. Misa aconselha Itsuyo a ir com mais calma com Takuma, então ela pede para Misa mostrar um exemplo de um encontro de verdade, porque ouviu uma vez que Misa era uma mestre do romance. No entanto, Misa sabe que esse boato não é verdade, porque na verdade ela não tinha tempo para romance quando estava em Asgard, já que Futaba e Chika faziam ela lutar sozinha contra javalis gigantes. Misa recusa a proposta de Itsuyo por causa de todas as incertezas envolvidas, mas Itsuyo começa a implorar com olhos de cachorrinho, então ela acaba concordando em ajudá-la. Um tempo depois, Misa pede para Takuma dobrar uma grande quantidade de roupas com ela enquanto Itsuyo observa e toma notas do lado de fora, e ela conta para ele como costumava fazer bonecos de pelúcia para as meninas quando era mais nova. Enquanto eles dobram as roupas, Misa fica sem linhas e vai até o armário pegar algumas reservas, mas Takuma acaba tendo uma visão clara das capas vermelhas dos enredos dela, o que faz ele surtar. Ela tenta ver como ele tá, mas a situação só fica mais suspeita, então ele tenta sair para esfriar a cabeça. Miso puxa de volta, então ele explica calmamente para ela que os enredos dela estão espalhados por todo lado. Mas, em vez de dar um tapa nele, ela pede desculpas alegremente. No entanto, Misa começa a se afogar em vergonha, ficando incapaz de se concentrar na tarefa, e Takuma tenta ver como ela está, mas eles acabam em mais uma daquelas posições estranhas que você adora. Pouco depois, Takuma avisa que já terminou de dobrar as roupas, o que a surpreende. Então ele explica que mora sozinho desde que perdeu a mãe. Isso faz com que ela fique com pena dele.
Ela então entrega para ele uma boneca especial que fez, e o sistema Vallove anuncia que o encontro deles foi bem sucedido por pouco. Vários dias depois, as garotas estão jogando cartas na sala de estar quando Futaba chega com uma caixa de suprimentos de Asgard. Enquanto elas vasculham a caixa, Misa encontra um envelope do oráculo do pai delas. A mensagem revela que haverá um ataque de demônios no dia seguinte. Então Futaba decide que elas farão uma reunião de estratégia em breve. Ela então pede para Natsuki se transformar, então Natsuki beija Takuma, mas para sua surpresa, ela não se transforma. Então ela beija Takuma várias outras vezes e acaba ficando intensa com a língua até Futaba dizer que já tá bom para parar. Kururi então mostra para todos um sistema que ela desenvolveu que exibe as estatísticas de todas as garotas em um tablet, e ela entrega o tablet para Takuma como presente, então ele agradece. Enquanto ele explora o sistema, Takuma pergunta o que significa poder de ataque. Então Futaba explica que é energia que elas, as deusas, precisam para atacar, e que ela se esgota quando atacam ou recebem dano, o que faz com que a transformação desapareça. Ela presume que o motivo do poder de ataque da Natsuki estar zerado é que o encontro no festival foi tão intenso, e isso deixa as outras garotas desconfiadas dela, então elas começam a encher Natsuki de perguntas. Misa pergunta quem vai lutar contra o demônio, já que Natsuki, a única atacante de verdade do time, está fora de combate. Então Futaba sugere que Takuma ajude Mutsumi e Akuma a subirem de nível, para que elas possam dar conta do recado. Logo depois, alguns fotógrafos estão tirando fotos da Mutsumi enquanto Takuma segura firme as mãos da Yakumo em um banco como parte do exercício de amor de juramento deles. O coração do Takuma tá batendo mais forte que os tambores em um show da Shakira, então ele pede para Yakumo deixar ele tomar um gole do chá dela para se acalmar, mas ela responde friamente que isso seria um beijo indireto e que ela preferiria fazer isso com um macaco autista do que com ele. Enquanto isso, as outras garotas estão observando eles de um restaurante enquanto se deliciam com sorvete, e Itsuyo diz que tá preocupada com Yakumo e Mutsumi. Ao ouvir isso, Natsuki se lembra de uma conversa que teve mais cedo com Takuma, onde ele confessou que sempre sentiu um ar intimidador ao redor da Yakumo, e ela contou para ele que Yakumo se incomodava com o som do coração dele batendo porque ela tem uma audição muito sensível desde que nasceu. Aparentemente, Yakumo tem uma condição rara chamada Sidar, que faz com que ela consiga captar qualquer som, por menor que seja, e agora está em um nível em que ela precisa usar fones de ouvido para evitar que os sons ao redor interfiram em sua vida. Naquela época, Natsuki aconselhou Takuma a não ficar muito assustado se quisesse evitar chatear Yakumo, e agora, no presente, ela deseja boa sorte para ele, já que ele criou coragem para sair no encontro. No banco, o coração de Takuma finalmente se estabiliza, mas quando ele vê o rosto bravo dela, sua frequência cardíaca dispara ainda mais, e as coisas ficam ainda mais complicadas quando ele vê Yamada babando pela Mutsumi no banco atrás dele. Enquanto ele surta, acidentalmente tira a mão da Yakumo, então o sistema informa que sua tarefa de amor de juramento falhou, o que faz com que ele peça desculpas. Yakumo diz para ele desligar o coração, já que tá batendo alto demais, e menciona a habilidade de regeneração dele. Então ele conta para ela sobre como manifestou um livro durante o festival, mas não conseguiu fazer isso de novo desde então. Ouvindo isso, Yakumo chama ele de fracote e pede para ele provar que consegue fazer isso. Enquanto isso, Mutsumi tá em um ônibus, olhando para a foto do Takuma enquanto planeja como vai dar um beijo de verdade nele da próxima vez que estiver sozinha com ele. Mas Takuma e Akuma aparecem de repente e pedem para ela se preparar. Segundos depois, Mutsumi já está usando um traje premium de OnlyFans e o sistema Vallove inicia um exercício chamado Sessão de Fotos Privada de 30 minutos com uma idol. Mutsumi fica preocupada porque seu maiô é muito revelador, mas Yakumo diz para Takuma provar que ele é digno de ser o namorado delas. Então ele ignora as reclamações da Mutsumi e declara que vai tirar as fotos mais incríveis dela. Enquanto ele tira as fotos, Mutsumi fica meio envergonhada porque tem membros da equipe bem do lado de fora, mas o monstro dos hormônios, Yakumo, tira a parte de cima dela e aconselha a exibir seus belos melões, então ela posa segurando-os. Do lado de fora, Yamada tá planejando dar um presente para Mutsumi, mas uma versão demoníaca do Afro Samurai aparece de repente e ataca o local. Enquanto todo mundo corre para salvar a própria vida, Futaba e Chika chegam e pedem para Yamada fugir antes de enfrentarem o monstro. Mutsumi vê isso pela janela e começa a entrar em pânico.
Mas Yakumo pede para ela se apressar e se transformar, então ela começa a devorar a orelha dele enquanto Yakumo beija. Quando o demônio começa a dominar as irmãs mais velhas, Mutsumi e Yakumo fazem uma entrada dramática em suas formas de valquíria e dizem para elas deixarem a batalha com eles. Quando o demônio investe, as garotas desviam do ataque e voam para longe porque estão usando uma estratégia chamada Estratégia da Exaustão do Akuma, que esgotaria o poder de ataque do demônio sem precisar lutar com ele. No entanto, o demônio de repente aparece no esconderijo delas usando um portal e tenta cortar os planos da Mutsumi ao meio. Mas Yakumo usa uma canção para reduzir a velocidade do demônio, permitindo que ela salte e salve Mutsumi. Enquanto se escondem em um beco, Mutsumi pergunta a Yakumo se ela ainda tem energia, mas ela diz que não tem muito mais para gastar. Então Mutsumi pede para Takuma checar o tablet para ver os status do monstro. Quando ele faz isso, descobre que o monstro não ficou mais fraco e Takuma começa a surtar ao perceber que o nível das garotas está muito baixo porque ele fracassou em muitos encontros. De repente, o demônio aparece novamente e começa a atacar, então Yakumo usa um buff musical para enfraquecer os ataques dele e fortalecer o poder de ataque da Mutsumi, fazendo com que ela consiga desviar de todos os golpes. Mutsumi sente que eles venceriam se continuassem desviando dos ataques do monstro, e ela está determinada a proteger Takuma e Yakumo. Mas de repente, uma flecha atravessa o demônio, fazendo com que ele se auto-exploda e reduza todo o poder de ataque deles a zero. No entanto, o monstro renasce em uma forma ainda mais poderosa, então as garotas imploram para Takuma fugir, mas ele se lembra da Futaba explicando seus poderes para ele e pedindo para proteger as garotas, já que ele é o único que pode curá-las. Enquanto o demônio ataca, Takuma desvia e soca os monstros antes de usar seu livro mágico para restaurar as formas de valquíria das garotas. O demônio investe novamente, mas Yakumo usa uma canção para aumentar a força de Mutsumi ao máximo, permitindo que ela atravesse o monstro voando, fazendo-o se desfazer em pó. Enquanto isso, o mestre do mal, Taka, observa de cima e decide não continuar o ataque, mas sim convidar a semideusa a quem eles servem no momento oportuno. Vários dias depois, uma semideusa está andando pela cidade com sua serva, Roscova, e Roscova alerta para ter cautela. Mas a semideusa afirma que é seu dever como nobre se expor para conquistar súditos. Enquanto isso, Itsuyo está em um trem e se lembra que Misa pediu para ela comprar alguns materiais de costura depois da escola, o que a faz se sentir orgulhosa de que suas irmãs são indefesas sem ela. De repente, ela começa a sentir algumas mãos apertando seus pêssegos, então, furiosa, invoca suas correntes para punir o canalha, mas quando ela se vira, vê que é a Natsuki. Quando pergunta o que Natsuki está fazendo ali, Natsuki a lembra de que elas foram enviadas para fazer um exercício de Vau-Love, em que Natsuki seria a agarradora de pêssegos. Então, Itsuyo a convida em voz alta para agarrar à vontade. Enquanto isso, Takuma está atrás delas, reunindo coragem para fazer sua parte no exercício, que é resgatar Itsuyo na estação de trem, empurrando Natsuki para o lado. No entanto, alguns policiais aparecem de repente e o prendem, por parecer suspeito, mesmo ele sendo de pele clara. Eu sei, como se tivesse um negro ali. Quando o programa começa, Natsuki começa a brincar com os planos da Itsuyo, enquanto se convence de que está fazendo isso apenas para se tornar a valquíria mais forte. Mas o trem de repente balança, fazendo com que ela toque acidentalmente uma área mais sensível. Natsuki fica tão obcecada com os almofadões dela que começa a apalpar ainda mais intensamente, e Itsuyo torce para que cheguem logo à estação. Mas o trem para por causa do problema policial envolvendo Takuma. Depois de resolver as coisas com o policial, Takuma espera na estação pelo trem delas para poder salvar Itsuyo. Mas quando o trem chega, ele não as vê na entrada porque as irmãs avoadas estão fazendo suas brincadeiras picantes na porta errada. Na entrada, o cérebro do Takuma trava por causa da multidão ao redor dele, mas ele cria coragem e entra, onde completa a missão Vau-Love empurrando Matsuki para longe da Itsuyo. No entanto, Takuma acaba pegando nos melões da Itsuyo sem ferir, então ela sai correndo de vergonha. Em outro lugar, Taka está no mercado, onde todo mundo olha para ele como se fosse o Justin Bieber, e ele conta que um amigo vai na casa dele para brincar. Quando ele volta para casa, Garmin tenta atacar em sua forma demoníaca, então Taka se transforma também e acerta uma flechada na cabeça dele antes de prometer que vai castigá-lo depois. Enquanto está no chão, Garmin implora para Taka dar comida para ele, já que não come nada há 3 dias. Mas Taka se recusa e pede para ele preparar uma refeição para receber a dama deles. GAM tenta recusar, mas a flecha na cabeça dele começa a brilhar, transformando-o em um cachorro obediente que imediatamente aceita o pedido e começa a cozinhar sorrindo.
Quando Taka começa a planejar sobremesa, a dama deles aparece de repente na sala, se deliciando com alguns doces, e diz que está satisfeita. Então ele se ajoelha para cumprimentá-la. No entanto, o idiota sem noção, G.A.R., tenta falar com ela de maneira casual, então Roscava pisa no rosto dele com os pés e ameaça matá-lo se ele continuar brincando com a rainha deles. A semideusa então informa a eles que receberam 2 ordens imperiais do duque, que eram destruir as Valquírias e adquirir o Mistilten, e que todo o resto é trivial. Enquanto Roscva anota suas palavras, a semideusa Skuld declara que vai cumprir as missões deles e guiá-los rumo à vitória no Ragnarok. Enquanto isso, Natsuki e Takuma estão passeando juntos e ele conta para ela que comprou alguns livros para estudarem para as próximas provas, mas ela diz que esqueceu completamente disso. Então ele aconselha que ela estude mais. Enquanto exibe seus novos óculos de estudo, Natsuki de repente começa a tossir e percebe que pegou um resfriado. Então Takuma pega na mão dela para aquecê-la, o que a faz corar. Ela admite que está se sentindo mais aquecida e agradece a ele, mas de repente pula para longe com ele porque sente uma presença sombria se aproximando, que parece tão mortal quanto um chefe de Elden Ring. De repente, uma mulher gigachada avança e ataca eles com sua lança, e Natsuki revida com sua espada, mas suas mãos acabam ficando fracas, então ela teme que vai morrer já que não consegue se transformar. No entanto, a atacante revela ser Ichika e elogia Natsuki por ter conseguido enfrentá-la por vários segundos. Logo depois, eles chegam em casa, onde Ichika repreende Takuma por ser um completo farsante como a Megumi, já que ele está sempre sendo protegido pelas irmãs dela e ele tenta acalmá-la cumprimentando-a. Mas ela se lembra de todos os encontros estranhos que ele teve com as irmãs mais novas dela, o que a deixa ainda mais irritada. Ichika então alerta que vai cortar o pacote dele se ele fizer qualquer movimento suspeito de novo. Mas as outras garotas entram na sala, então ela volta pro modo Teletubby enquanto faz carinho nelas. Futaba explica que Ichika tá ali para assumir o papel ofensivo no lugar da Natsuki, e pede para Takuma se esforçar, já que Ichika ainda tá no nível 1, sendo a primeira tarefa do Vallov esfregar um ao outro no banheiro. Quando eles chegam lá, Ichika pede para Takuma invocar o livro, então ele grita como o Veggie tá tentando fazer isso, mas só consegue soltar um pum silencioso. Então ele pede desculpas para ela. Ela então pergunta o que ele acha das irmãs dela, e ele explica que é grato a elas por fazerem companhia para ele, apesar dos seus comportamentos estranhos, mesmo que seja para salvar o mundo. Mas ela diz que ele não pode ficar mais forte se o que sente por elas for obrigação e não amor. Ela explica que as donzelas e seus amantes ficam mais fortes quando se apaixonam um pelo outro, e que é difícil para as irmãs Valkyria ficarem mais fortes do que já são, enquanto ele ainda for fraco. Então ela diz para ele se tornar um homem digno do amor dela. De repente, Natsuki e Takuma aparecem no banheiro porque Futaba os mandou lá para apimentar as coisas, e eles tiram suas armaduras de roteiro para entrar no banho juntos. Enquanto isso, Kururi pergunta aos outros sobre o poder da Ichika, então eles explicam que Ichika tem uma cidra, o que a deixa tão forte quanto um deus, mas também faz com que sua pele fique extremamente sensível. No banho, Takuma descobre isso na prática ao vê-la se contorcer enquanto ele esfrega suas costas, e ela tenta resistir, mas acaba soltando alguns gemidos femininos. No entanto, ela se recusa a desistir, e quando chega a vez do Takuma ser esfregado, ela abandona a esponja e usa seus peitos no lugar, o que faz ela perder ainda mais o controle. Enquanto observa os dois, Yakumo acusa Natsuki de querer participar da brincadeira estranha deles, e ela tenta negar. Mas Yakumo continua provocando ela enquanto aconselha que confesse seus sentimentos para Takuma. Natsuki acaba ficando tão excitada que empurra Yakumo para fora da piscina, e Ichika completa o exercício do voto de amor beijando Takuma, o que permite que ela se transforme em sua forma de Valkyrie. No entanto, ela desmaia imediatamente, então Natsuki explica que Ichika sempre fica imóvel por alguns segundos depois de se transformar, porque seu poder de ataque é baixo. Enquanto isso, Skuld diz aos seus capangas que eles planejam infiltrar a fortaleza inimiga e eliminar Takuma com um único golpe. No dia seguinte, todos estão relaxando na sala de estar e Futaba explica para Takuma que as habilidades deles são a materialização da bioenergia, o éter, que toda a vida possui, e que em Asgard, alguns deuses de nível mais alto possuem muito mais éter do que as Valquírias. Ela então revela que o éter é o motivo pelo qual os demônios estão vindo atacar o reino humano. Mas Natsuki aponta que uma grande guerra começaria entre os deuses se isso continuar. Enquanto isso, Skuld está em um telhado com Roscva, tramando o início do plano de infiltração, e ela decide dar a Garma uma chance de recuperar sua reputação manchada, então ele agradece a ela. Enquanto eles voam pelo ar,
Garm conta para Rosqua como Takuma reagiu depois de ter sido partido ao meio usando o poder de Mistilten. Mas Rosqua diz que não faz ideia do que é Mistilten, então ele explica que Mistilten é uma das únicas 3 peças de Yggdrasil existentes. As outras 2 são Blot e Mjolnir, e cada uma delas é uma cristalização extremamente densa de éter. Mesmo que os demônios superem os deuses em potencial de guerra, eles são incapazes de realizar uma invasão em grande escala porque os deuses principais possuem as 3 peças. No entanto, Skuld afirma que eles têm vantagem porque o tesouro que deveria estar trancado na Sala do Tesouro em Valhalla está em um lugar ao qual eles podem acessar. Mas Rosqua diz que é estranho que Odin tenha confiado um tesouro tão poderoso a um simples humano. De repente, Ítica aparece atrás deles e diz que também não entende a escolha que seu pai fez, então eles se preparam para enfrentá-la. Depois de identificá-los como deuses malévolos, ela ameaça acabar com eles se não voltarem correndo para Asgard. Mas Skuld sorri de forma ameaçadora. Em casa, Futaba explica que existem 2 tipos de deuses, os deuses de sangue puro e os semideuses, e a maior diferença é que os deuses de sangue puro não podem usar suas habilidades intrínsecas no mundo humano. Enquanto isso, Skuld elogia Ítica por desafiá-la sem Takuma ao seu lado, e declara que vai destruí-la, mas Ítica assume uma postura de combate enquanto a desafia a tentar. Skuld então zomba dela por tentar farmar a aura com sua ameaça, então Ítica explica que seu pai ordenou que ela fizesse o possível para não matar pessoas, porque mais assassinatos entre os seus poderiam levar Asgard à ruína. E Shika aponta que o plano maligno deles de destruir o mundo humano para ganhar poder e desestabilizar o fluxo de Yggdrasil trará consequências mortais. Mas Skuld manda ela calar a boca e declara que vai mostrar o poderio militar que levará ao futuro de Yggdrasil. Ela então ordena que Garm e Rosqua se preparem para a batalha. Mas enquanto eles se preparam, Ítica de repente acerta Garen com um soco brutal e o repreende por brincar com as irmãs dela. Antes que Skuld possa sequer piscar, Ítica aparece na frente dela e faz Rosqua de refém, ameaçando destruir os capangas de Skuld se ela der mais um passo. Taca avesso de um telhado próximo, mas sabe que seria aniquilado se aproximasse para impedir Ítica, então ele invoca um arco para um ataque de longa distância. Ishika pede para Skuld recuar para Asgard em troca da vida de seus capangas, e começa a contar regressivamente a partir de 10. Então Rosqua diz para ela fugir enquanto ela mesma tenta conter Ítica. Mas Rosqua declara que nunca vai abandoná-la. No entanto, o haki de observação de Ishika permite que ela percebe alguém se aproximando sorrateiramente por trás. Então ela se vira para atacar achando que é o usuário do arco, mas vê que é um humano normal. Enquanto Ítica está distraída, Skuld aproveita a oportunidade, corre até Rosqua e a beija, o que faz surgir vários demônios poderosos no céu. Skuld, agora em sua forma sombria, afirma que o jogo acabou para as Valquírias. Mas Itsuyo faz uma entrada dramática em sua forma de Valquíria, envolvendo os demônios com suas correntes. Ela então ameaça prender Skuld, mas um demônio ataca de repente, e Takuma percebe que Skuld tem um grande número de ovos demoníacos à disposição. Então ele começa a pensar em uma forma de resolver a situação, já que Natsuki não pode se transformar e Itsuyo não vai aguentar se mover por muito mais tempo. No ar, Skuld desafia Itsuyo para uma luta sem restrições. Mas quando ela vê que suas companheiras já foram derrotadas pelo slime, decide recuar e promete transformar a Valkyrie em fatias de pizza na próxima vez que se encontrarem. Em casa, Futaba recebe um relatório sobre tudo o que aconteceu, então informa a Misa que o inimigo também tem uma semideusa do lado deles, e decide que vão mudar de tática daqui pra frente. Na manhã seguinte, Natsuki leva o café da manhã para Shino na biblioteca e pede para ela se cuidar, já que é a barreira dela que mantém todos vivos. Quando ouvem Ítica gritando na sala ao lado, Natsuki explica que ela tá dando uma bronca no Takuma por ser inútil, e isso desperta o interesse de Shiko nele, então ela decide que vai conhecê-lo em breve. Enquanto isso, Takuma e Ishika completam o exercício de Valhalla chamado Massagem de Melão por 30 segundos, e Takuma elogia Ishika por ter feito um ótimo trabalho, mas ela soca a parede ao lado dele de raiva. No entanto, as garotas descobrem que Ishika não subiu de nível porque ainda não aceitou Takuma como seu amante. Então Misa diz para ela chamá-lo de amante, mas em vez disso ela reclama dizendo que ele é tão inútil quanto a Sakura, apesar de ter o corpo do Dwayne Johnson. Logo depois, Takuma e Ítica completam uma missão de Valhalla indo às compras juntos, e Takuma vai para o seu quarto, então as garotas fazem uma reunião onde discutem o quão poderosas Skuld e suas irmãs são. A mente da Natsuki começa a ir pro lado pervertido enquanto ela imagina que Takuma comprou uma revista picante, então ela engole uma bebida da mesa achando que é álcool, mas na verdade é uma criação especial da cura, que faz ela começar a agir de forma mais boa.
Ela entra no quarto do Takuma e pede para ele tirar a roupa dela, e quando ele faz isso, ela o repreende por não brincar com as tramas dela antes de pular em cima dele. Enquanto tá em cima dele, ela tira a parte de cima da roupa e começa a brincar com os músculos abdominais dele. Então ele agarra os pêssegos dela para fazê-la parar. No entanto, ela acaba gostando e tenta tirar os protetores de pêssego, mas Takuma tem um flashback da ameaça da Ichika e, sem querer, a afasta com tapa. Depois de bater a cabeça no chão, Natsuki volta ao normal e vê Takuma pairando sobre ela. Então ela teme que ele vá dar a ela 5 rodadas de carinho intenso, mas ele pega o livro que estava atrás dela. Takuma então admite que não entende os sentimentos do amor e pergunta se ela já amou alguém, mas ela o nocauteia e desabafa dizendo que o cara que ela ama é um idiota. Mais tarde naquela noite, Skuld está no ar com um enxame de demônios que ela criou e declara que eles vão destruir Takuma e as Valquírias e tomar o Mistletoe. No entanto, Futaba chega ao campo de batalha com Takuma e Ichika e se transforma em sua forma de Valquíria. Alguns anos atrás, Futaba procurou seu pai, Odin, em busca de palavras sábias, mas o irresponsável disse para ela sempre ter em mente que ela é fraca. Agora, no presente, Futaba está diante de uma horda de demônios e, quando eles atacam, ela cria várias paredes para bloqueá-los. Ao ver isso, Ichika diz para Takuma ir com ela, dando a volta por trás e sai correndo na frente. Mais cedo, as irmãs mais velhas fizeram uma reunião e reconheceram que não podem vencer Skuld. Ichika sugeriu torná-la impotente, eliminando sua amante, Roskva, com um ataque surpresa enquanto Futaba mantém os demônios ocupados. Ichika ressaltou que só consegue se transformar por 1 minuto e não tinha certeza se Takuma estaria disposto a dar um passo rumo à morte certa com ela. Mas Takuma apareceu de repente e disse a elas que queria participar do ataque contra o Skuld, deixando todos chocados. Futaba então propôs que eles fizessem um exercício de Valov, onde se abraçariam sem nenhuma cobertura e se beijariam apaixonadamente por 5 minutos. Então ele se juntou a ela no banheiro, onde começaram a sessão de beijos quentes. Durante o processo, Futaba começou a ficar impressionada com o joystick furioso dele. Então ele pediu desculpas, mas ela disse que gostava de caras que iam tão longe para ficar mais fortes e o beijou mais uma vez. De volta ao presente, Futaba invoca uma parede dupla de castelo, que destrói um grande demônio, e soca outro demônio, mas Skuld a chama de fraca, porque ela está ocupada demais lutando como Bruce Lee, quando deveria estar invocando o castelo inteiro de Asgard para enfrentá-los. Em resposta, Futaba provoca Skuld chamando-a de Darth Vader de baixo orçamento, então ela ordena que seus demônios a massacrem. Enquanto isso, Ichika percebe que Skuld deixou um demônio de vigilância na área, então ela usa sua lança para encontrar outro caminho e começa a correr nessa direção com Takuma. No caminho, Takuma pergunta por que Futaba não está usando seu castelo, então Ichika explica que ela não pode usá-lo porque só consegue usar uma pequena quantidade de éter, o que a torna a mais fraca das irmãs. O castelo é a habilidade de invocar Valhalla, a fortaleza do éter. Então, com a quantidade perfeita de éter, Futaba pode invocar todos os tipos de armas de éter, incluindo um grito de guerra. Mas com a quantidade que ela tem atualmente, o máximo que consegue fazer é invocar as muralhas externas, não restando outra opção a não ser lutar com as próprias mãos. No entanto, apesar de sua fraqueza, Futaba se tornou discípula de Thor e treinou duro para melhorar sua força física até ser conhecida como Sua Majestade. No campo de batalha, Futaba destrói um monte de demônios poderosos usando apenas os punhos e golpes de UFC, ficando exausta. Mas mesmo quando mais demônios a cercam, ela jura corajosamente que vai proteger sua família. Ela então começa a distribuir golpes especiais estilo Mayweather nos demônios que aparecem em seu caminho, mas um deles a lança para longe. De seu esconderijo, Ichika percebe que Skuld ainda tem 4 ovos de demônio, mas entende que enfrentá-los agora seria perigoso, então diz a Takuma que eles vão esperar até que Skuld esteja mais focada em Futaba. Takuma pede para ela confirmar se só restam 4 ovos, então ela usa sua lança para escanear a área, mas não encontra nada, e acaba dando uma bronca nele por ter dado um alarme falso. Enquanto observa Futaba sofrer, Takuma fica frustrado por não ter conseguido aumentar ainda mais o nível dela e ajudar as outras garotas a subirem de nível também. Ele pergunta a Ichika se já tá na hora, mas ela diz que ainda não, mesmo estando no seu limite mental. No entanto, um demônio toma o controle da perna da Futaba e a joga contra a parede, enquanto um demônio colossal do tamanho de um Titan Tengen avança para atacar as garotas. Mas Futaba se liberta e impede o demônio gigante usando paredes mágicas. Futaba então começa a provocar Skuld de novo, tirando sarro da sua amada, Rosvá,
o que faz Scud ficar furiosa e começar a lançar rajadas contra ela. Enquanto ela tá distraída, Itika aparece atrás delas em forma de valquíria e destrói todos os ovos de demônio antes de atacar a própria Scud, mas sua lança não penetra o corpo da Loli das Trevas. No entanto, agora Ishika tem uma brecha para atacar seu verdadeiro alvo, Rosqua, mas quando ela avança para fazer isso, Takuma percebe que o número de ovos demoníacos que Scud invocou foi um a menos do que ela havia produzido antes. Após minutos quebrando a cabeça, ele percebe que o ovo de demônio que falta está conectado a Rosqua, então ele pula e empurra Itika para fora do caminho. Sua teoria é imediatamente comprovada, pois Rosqua se transforma em um grande e poderoso demônio e informa Scud que Takuma e Itika escaparam. Então Scud decide que é hora de caçá-los. Takuma e Itika logo chegam a um esconderijo, e como Itika não consegue mais se mover, Takuma tenta desesperadamente despertar suas habilidades, mas nada acontece, o que o deixa frustrado. Vendo isso, Itika diz para ele deixá-la para trás e voltar para casa para se recuperar, porque eles não podem se dar o luxo de perder a fonte do poder das Valquírias. Takuma tenta argumentar, mas ela explica que não está fazendo isso pelo bem-estar dele, e sim pelo bem de suas queridas irmãs, dizendo que está deixando elas sob os cuidados dele. No entanto, Takuma se recusa e ousadamente agarra o peito dela enquanto a beija. Quando ela pergunta o que ele está fazendo, ele admite que não gosta dela por causa de sua atitude dura, mas como as garotas ficariam tristes se ela morresse, ele declara que nunca vai deixá-la para trás. Ao ouvir isso, Itika confessa que também o odeia, e como não quer que suas irmãs sofram, ela o convida para devorar seus bolinhos o mais ferozmente possível. Sem hesitar, Takuma se joga nos encantos de sabor baunilha dela, mas eles são interrompidos por alguns disparos sombrios enviados por Scud e Rosqua, então eles fogem. No entanto, um dos feixes consegue derrubá-los, mas Takuma agarra Itika no ar, e eles caem em uma floresta, onde começam a se beijar novamente. Durante o beijo, Ishika percebe que Takuma sofreu um ferimento brutal de faca ao protegê-la da queda, e isso a faz lembrar do dia em que seu pai perguntou que tipo de homem ela gostava. Naquela época, ela disse ao Jin que não tinha um tipo, mas esperava que suas irmãs encontrassem um homem que se colocasse de lado em favor delas. No entanto, Odin percebeu que esse também era o tipo de homem que ela preferia. Agora, no presente, ela o beija apaixonadamente e o sistema anuncia que o exercício de amor de juramento deles está completo. Enquanto isso, a dupla sombria está prestes a dar uma festa, achando que aniquilaram seus alvos, mas Itika aparece atrás deles em sua forma totalmente poderosa, e Takuma invoca seu livro enquanto também se transforma em sua forma de batalha. Scud fica irritada porque Itika agora está se movendo como o Goku do Ultra Instinto, mas fica ainda mais furiosa porque Takuma está recarregando o poder de ataque e a barra de vida dela como um código de trapaça, e ela dispara alguns ataques sombrios contra ele, que ele desvia. Ishika ataca com sua lança, mas Scud desvia e pergunta por que ela tá atacando ela em vez de proteger o namoradinho. Mas Ishika responde friamente que seu principal trabalho como lança é fazer buracos por todo o corpo de prancha de surf dela. No entanto, Scud faz Rosqua cercar Takuma com símbolos mágicos sombrios e se prepara para lançar ataques sombrios contra ele usando esses símbolos. Mas Itika informa que o contra-ataque das Valquírias está prestes a começar porque as garotas estão conectadas ao Takuma por fios do destino. Nesse momento, Natsuki entra correndo na cena em uma bicicleta igual ao Mumen Rider, mas sua bicicleta colide com o obstáculo, o que a lança na direção do Takuma. Quando ele corre para pegá-la, sua mão agarra o peito dela e ela compartilha um beijo apaixonado com ele, o que desencadeia sua transformação em forma de valquíria. Ao ver isso, Scud fica desesperada e ordena que seus soldados demônios sacrifiquem suas almas para proteger Rosqua e ela mesma, mas Futaba retorna e diz que não vai deixar isso acontecer. Quando Rosqua pede uma decisão para Scud, ela se recusa a recorrer ao movimento final delas, alegando que é a única coisa que não devem fazer, mas Itika de repente destrói a barreira delas, então ela finalmente concorda em fazer isso. De repente, todos os demônios desaparecem da área, e as garotas das trevas ativam sua expansão de domínio, que deixa todo o céu vermelho. Ao ver isso, todas as garotas rapidamente assumem posições de combate e erguem barreiras para se defender, mas Takuma fica confuso com o que está acontecendo, então elas informam que uma entidade chamada Galdri está sendo invocada. Usando um ovo demoníaco modificado, Scud transforma Rosqua em uma mamãe das trevas superpoderosa, e Rosqua permite que ela use todo o poder que quiser. Natsuki dispara vários ataques de espada contra ela, mas suas espadas não causam nenhum dano, então Itika lança um ataque poderoso com sua lança, apenas para ser arremessada para longe instantaneamente.
A Mamãe das Trevas então dispara uma rajada poderosa, que derruba todas as valquírias e destrói a barreira que Shino havia erguido na cidade. Natsuki se pergunta como ainda está viva depois de receber um ataque tão forte, mas quando se vira, vê seu namorado trabalhando dobrado com seu livro mágico de cura. Takuma se lembra de Futaba dizendo a ele que o inimigo com certeza vai preparar um ataque surpresa, mas que uma chance de vitória surgirá se eles conseguirem superar isso. Os civis da área começam a checar como as garotas estão, achando que elas são otakus bobas que se machucaram brincando de um mágico de Oz, mas a deusa das trevas absorve as almas deles, então os outros humanos saem correndo. Depois de reunir as almas de vários humanos azarados, a deusa das trevas lança um grande Rasengan negro nas garotas, mas Takuma salva o dia mais uma vez usando seu corpo como escudo e purificando o ataque sombrio com o poder de Mistletoe. Ao ver isso, Scud se lembra de como Roscoe costumava protegê-la da mesma forma sempre que estava em perigo. Mas as garotas continuam atacando a deusa das trevas até que a transformação se desfaz, fazendo Scud e Roscoe caírem no chão. Enquanto Roscoe luta para recuperar o fôlego, Ichika se aproxima para acabar com elas, mas Scud protege Roscoe e pede para que ela não tire a vida de Roscoe. No entanto, Ichika diz que elas já passaram do ponto de obedecer à regra do pai de não matar, mas ela percebe uma rachadura no olho de Roscoe, o que a surpreende, e isso permite que Scud fuja com ela. Enquanto isso, Takuma está cuspindo sangue no chão, e isso faz Natsuki temer por sua vida, mas Ichika explica que ele só está exausto depois de forçar suas habilidades ao máximo. Quando os bombeiros começam a chegar, Ichika sugere ir para casa, já que eles estão chamando atenção ali, mas ela sente uma presença estranha no ar, o que a faz entrar em pânico. Enquanto as garotas sombrias escapam, Taka informa Scud que os esforços deles em manter as garotas ocupadas e quebrar a barreira não foram em vão, porque agora ele capturou Misa e alcançou o objetivo principal de conseguir a flor Mistletoe. Gar tenta romper a bola de fios de ferro que protege as outras garotas, mas ela não cede. Então Taka diz para ele evacuar junto com ele porque eles seriam fritos se as outras garotas voltassem para casa. No entanto, GRM decide que não vai embora sem fazer uma vítima, então ela usa suas lâminas negras para rasgar a Misa de dentro para fora, fazendo as outras garotas gritarem de agonia. Horas depois, Futaba acorda e Ichika informa que Misa está sendo curada por Takuma e está se recuperando lentamente do que deveria ter sido uma situação de morte instantânea, porque os fios que ela colocou por todo o corpo costuraram seus ferimentos imediatamente. No entanto, enquanto Takuma cura o corpo dela, ele informa as outras garotas que não conseguem mais sentir uma alma em seu corpo, então todas começam a chorar impotentes. Enquanto isso, no reino espiritual, alguns tentáculos de espíritos sombrios decidem dar um show de fanservice para os ceifadores de almas da Gotei 13, brincando com as tramas da Misa. E quando ela se lembra das irmãs, ela reza para que alguém venha salvá-la. De repente, um feixe de luz atinge os tentáculos e ela se encontra nos braços de Takuma. Então ela pergunta se ele está morto, mas ele promete explicar depois enquanto enfrenta os monstros espirituais. Enquanto avança, Takuma se lembra de como costumava ter medo de tudo depois que sua mãe morreu. Mas nesses poucos meses, seu coração sombrio foi iluminado pela presença das garotas. Enquanto ele luta para carregar a Misa adiante, ela pede para que ele a deixe para trás, já que não quer causar sua morte. Mas ele diz que vai se tornar um homem forte, digno de seu namorado de Misa e de suas irmãs, para que elas nunca mais o vejam sendo patético. Nesse momento, Misa sente o corpo de Takuma e se pergunta se está experimentando o amor. Quando eles se aproximam da saída, o corpo de Takuma começa a fraquejar, mas ele ouve a voz de Natsuki chamando seu nome, e isso lhe dá a motivação que precisava para se levantar e atravessar a saída com Misa em suas costas. No mundo normal, Misa acorda, então todas as garotas a abraçam chorando, mas ela pede desculpas por não ter conseguido proteger o Mistletoe e agradece a Takuma por tê-la salvado. Pouco depois, Shino chega e cumprimenta Takuma, e Ichika a apresenta como a valquíria mais forte. No dia seguinte, na escola, Takuma reza com fervor para que o amuleto das garotas tenha funcionado em sua prova, e quando todos se reúnem para conferir o resultado, Takuma vê que ficou em primeiro lugar em toda a turma, e as garotas o parabenizam por finalmente ter superado seus problemas. Com lágrimas nos olhos, Takuma pede desculpas à mãe por ter demorado tanto para cumprir sua promessa. Quando Takuma volta para casa, ele vê Natsuki, Mutsumi e Tsuyu se trocando, exatamente como estavam quando ele as conheceu pela primeira vez. Mas desta vez, ele declara corajosamente que as ama. É isso para este vídeo. Deixa um like se você gostou e assista a este vídeo que está na tela.